Dando sequência à injúria renal aguda, a gente deve sempre tentar definir a causa da injúria renal aguda. Então, a gente tenta, em primeiro lugar, classificar a injúria renal aguda de acordo com a sua localização. Na verdade, é uma classificação mais anátomo-funcional. E a gente utiliza como referência para essa localização o néfron. Então, tudo o que acontecer de evento que interfira na função renal antes do néfron, eu vou chamar de pré-renal. Se for do néfron, que compreende o compartimento tubular, o compartimento glomerular, eu vou chamar isso de renal. E quando for após o néfron, eu chamo isso de pós-renal. A pré-renal é também classificada ou denominada como transitória, e a gente vai ver mais adiante o porquê. E a renal, eu posso ter o acometimento tubulo-intersticial, ou vascular, ou glomerular. E a pós-renal é a chamada injúria renal aguda obstrutiva. Em termos de prevalência, a maior parte é uma injúria renal pré-renal, seguido da intrínseca, e em menor proporção, nós temos em torno de 5 a 10% da injúria renal aguda pós-renal. A injúria renal aguda pré-renal ela é caracterizada por uma condição que interfere em fatores que vão alterar rapidamente a função renal, mas sem alterar a estrutura renal. Isso significa que se você reverter a condição que levou à diminuição da função renal, você vai rapidamente reverter também a disfunção renal, porque o parênquima está preservado. Então, muitas vezes é o que a gente chama de insuficiência renal funcional e grande parte das vezes associada a alterações hemodinâmicas ou alterações de perfusão do rim. E, em geral, isso tem um bom prognóstico, porque você reverte a causa base e isso melhora, né, a função renal. Então, você tem uma rápida reversão da alteração da função renal e é por isso que ela é também chamada de injúria renal aguda transitória. Então, aqui mostrando o esquema básico. Então, na circulação normal, nós temos 25% do débito cardíaco sendo direcionado para o rim. Quando você tem uma alteração funcional, uma das respostas, né, principalmente uma das condições associadas à hipovolemia, uma das respostas do organismo à hipovolemia é um redirecionamento de fluxo sanguíneo, principalmente para nutrir os órgãos, a circulação cerebral e a circulação coronariana, fazendo a vasoconstricção periférica. E o rim entra nessa jogada. Com essa diminuição da perfusão renal, você diminui a pressão dentro do rim, e essa diminuição da pressão dentro do rim vai gerar também a diminuição da filtração glomerular. E aí, quando você tem, obviamente, uma melhora da circulação, você acaba restaurando a função, a pressão intrarrenal, e com isso você restaura também a filtração glomerular. Dentro das principais causas, a gente tem os quadros de hipovolemia, né, como hemorragia, desidratação. Podemos ter alterações vasculares, como estenose da artéria renal, e alterações hemodinâmicas, né, associadas principalmente a quadros de vasoconstricção periférica ou de baixo débito cardíaco. Né? Então, a gente tem insuficiência cardíaca, a hepatorenal, a síndrome nefrótica, a sepse, são fatores que podem alterar a perfusão renal. A injúria renal aguda pós-renal é a obstrutiva. Né? Então, aqui a gente tem algum ponto do trato urinal, uma obstrução. Essa obstrução acaba levando a um aumento da pressão das vias urinárias, e esse aumento da pressão das vias urinárias se contrapõe à filtração glomerular, levando à sua diminuição, e dessa forma levando à injúria renal. Dentro das causas, elas variam de acordo com a idade. Então, nas crianças, a gente vai observar muita causuropatia congênita, malformações. Nos adultos, a gente tem já a prevalência aqui de cálculos e alguns tumores. Destaco aqui nas mulheres o tumor de colo de útero, e nos idosos, os tumores acabam crescendo em importância, né,
bexiga e próstata nos homens, e a bexiga neurogênica, que são alterações neurológicas que acabam levando à disfunção vesical. Dentre elas, a gente destaca os traumas raquimedulares e as doenças, as neuropatias periféricas, em especial a neuropatia diabética. A fisiopatologia, né, da lesão renal intrínseca, ela vai variar, né, porque você tem diversas causas. Você tem desde uma necrose tubular aguda, que é a causa mais comum, né, então você tem um quadro de hipoperfusão, de isquemia, que acaba levando à destruição do epitélio tubular, ou você tem algumas substâncias que atacam diretamente o epitélio tubular, levando à sua lesão. Você pode ter também uma nefrite intersticial aguda, né, geralmente associada a uso de medicamentos ou infecções, é uma reação inflamatória no rim, como se fosse uma reação alérgica. E você pode ter as glomerulopatias, que podem variar desde doenças genéticas até, a sua maior parte, doenças de natureza autoimune. E alterações vasculares, como as doenças, a microangiopatia trombótica, por exemplo. Então, em termos de prevalência, a necrose tubular aguda é a maior parte, né, seguido de glomerulopatias, e em menor proporção a gente tem nefrite intersticial aguda. Dentro da necrose tubular aguda, 3/4, mais ou menos, se deve à etiologia isquêmica e 1/4 à natureza nefrotóxica. No entanto, a gente tem observado nos últimos anos uma crescente de nefrotoxicidade, principalmente devido à utilização de medicações nefrotóxicas, em especial no tratamento de infecções multiresistentes. Então, esse número tem tendido a crescer, e associado também com múltiplas drogas nefrotóxicas, né? Então isso aumenta, potencializa o dano renal. A necrose tubular aguda isquêmica, ela deriva de uma hipoperfusão que leva a uma diminuição da pressão intrarrenal. Em algum momento você desencadeia uma lesão pré-renal, e se ela persistir, você começa a ter um prejuízo da perfusão tubular, né, do capilar peritubular, e ele acaba diminuindo também a oferta de oxigênio e nutrientes para esse tubo. E dessa forma você acaba levando a um quadro de isquemia, e essa isquemia pode levar a um dano irreparável, e aí leva a necrose tubular aguda. Dentro das causas, as causas que causam então a pré-renal, elas podem causar também a necrose tubular aguda. Então, sepse, estados de hipoperfusão prolongada, hemorragias, lesões vasculares, e algumas toxinas também podem levar a vasoconstricção, né, pré-arteriolar, e dessa forma diminuir a perfusão ao glomérulo e ao túbulo renal. A nefrotoxicidade, né, como eu falei, tem crescido, né, e alguns fatores têm contribuído. Então, como a gente viu anteriormente, o envelhecimento da população, né, a presença de doenças pré-existentes, como a própria doença renal, estados hipovolêmicos e associação de outras drogas nefrotóxicas. Então, quando você começa tendo efeitos, começa a usar alguma droga nefrotóxica e associa outras drogas, você acaba tendo maior potencial de nefrotoxicidade. Outra característica que pode acometer esse grupo de nefrotoxicidade é que ela tem uma ira não oligúrica, ou seja, o paciente muitas vezes mantém um volume urinário normal ou até aumentado. Dentro dos agentes associados, nós temos agentes terapêuticos ou diagnósticos, como contraste iodado, anti-inflamatório, imunossupressores, inibidores da ECA, bloqueadores da receptora de angiotensina 2 e alguns quimioterápicos. E destaco aqui principalmente a cisplatina, que é um quimioterápico muito utilizado em tumores sólidos, né, tumor de trato gastrointestinal, intestino, estômago. Os antibióticos, então a gente tem a vancomicina, a mielonoglicoside, o tenofovir, a anfotericina B, a polymyxina B. Então são todos agentes que têm um potencial nefrotóxico muito grande. Lesões de pigmento, como a hemoglobina e a mioglobina. Então, quando você tem uma grande circulação dessas substâncias, elas acabam sendo filtradas e causando dano tubular direto. E acidentes por animais peçonhentos, como acidente ofídico, acidente por
aranha, lagartas ou abelhas. Fisiopatologia, você pode ter uma lesão direta da célula tubular. Então, a célula tubular, principalmente o túbulo proximal, é uma célula que tem uma grande capacidade de secreção tubular. Então, muitas substâncias elas são absorvidas pela célula tubular e depois secretadas no túbulo. E aí, quando você tem um acúmulo muito grande dessas substâncias, elas podem causar uma lesão e uma alteração da célula tubular e podem causar uma necrose naquela célula. Então, o aminoglicosídeo é um exemplo disso, tenofovir, potássio iodado. Você pode ter também a deposição intratubular, ou seja, essas substâncias sendo filtradas, se acumulando dentro do túbulo, precipitando, causando obstruções e dessa forma causando lesão das células tubulares em volta. Então isso acontece muito com as lesões de pigmento, como a mioglobinúria, a hemoglobinúria, a hiperuricemia e o uso de aciclovir, que é um antiviral utilizado para o tratamento, por exemplo, de herpes zoster. Sempre quando a gente tem uma condição clínica de injúria renal aguda, a gente sempre tem que perguntar quais são as condições que levaram para isso. Eram condições modificáveis ou eram situações não modificáveis? Então, isso vai levar ao nosso entendimento de que algumas condições vão precisar ser monitoradas mais de perto devido ao seu maior risco. Então, a gente tem o que? A sepse, doenças críticas, choque circulatório, queimaduras, traumas, grandes cirurgias cardíacas ou não cardíacas, uso de drogas nefrotóxicas, que são situações onde o paciente tem maior condição de desenvolver injúria renal aguda. Por outro lado, eu tenho algumas situações próprias do paciente que facilitam o desenvolvimento também da injúria renal aguda. Então, a gente tem desidratação, idade avançada, sexo feminino, raça negra, doença renal crônica, outras doenças crônicas como coração, pulmão, fígado, diabetes, câncer ou anemia. Bom, a gente chega ao final aqui da nossa segunda parte. Em breve, a terceira parte da nossa aula. Obrigado.